Quinta-feira, 5h15 da tarde. Podemos começar exercícios, João, quando está pronto? Sim. Oh, número 2, né? Procurar na leitura dois infinitivos. Exequi Exequi, e retinere. retinere, Retinere, tá bom. porque é da segunda conjugação. Era longo. Procurar na leitura dois particípios presentes. Removens Sim? e petentes. Sim. Qual é a diferença dos dois? Não sei. Qual é o singular? Removens está no singular, né? Ah, bom. É E petente. petentes está no plural. É exatamente esta a diferença. Número 4. Procurar na leitura cinco adjuntos circunstanciais formados com preposições. Significa Esse daí. preposição mais ablativo, né? Esse professor eu não achei todos, porque baralhou minha cabeça. Eu tava misturando preposição de acusativo com ablativo. Ah, meu Deus do céu, tem uma boa diferença. Qual é o primeiro que encontrou? Com Roma. Como? Com Roma. Mas Roma está no acusativo? Não, esse aí foi o que eu baralhei. Porque cum aqui... É quando? Aqui cum não é preposição. É quando? É A complexo. Sim, nota 0. Nota 0. Por quê? Porque você não partiu com o título. Boa tarde, Milena. Boa tarde, senhor. Salve Maria, tudo bem? Salve Maria, tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem também, graças a Deus. Nós já rezamos, já terminamos os exercícios, já terminamos a aula. Tchau, Milena, fique com Deus, até mais. Que rápido. É João que é rápido. Não, João está fazendo o exercício número 4. Ah, tá. 5 adjuntos circunstanciais significa preposições com ablativo. Então, João, qual é o primeiro que você encontra? De régulo. Ah, agora sim que se salvou. Depois você falou A complexo. Com pênis. Sim. E depois eu não achei mais nenhum. Oh. Você, Milena, quais encontrou? Deixa eu ver. Sim. Eu encontrei também insenato. Insenatum é acusativo. Ah. É. Adjunto circunstancial é o caso do ablativo, né? Eu Aham. também tinha anotado. Acho que foi só isso, deixa eu ver. Você encontrou só esse aqui? Eu também coloquei. Mas não é agora. Eu acabei de ver que também não é. É acusativo. Qual era? É acusativo, mas eu tinha colocado A de África. É não? Acusativo, exatamente. É. Ai. Agora temos de régulo, né?
Depois, a complexo. Cum pênis. Depois, mecum. Querido João, querida Milena, cum me. Me é ablativo di ego, eu. Quando cum si accompagna a un pronome è collocato junto a ele na parte final da palavra. Mecum, tecum, nobiscum, vobiscum. Né? E depois eu não encontrei outros. Então, encontrei 4. Tudo claro? Outros eu não encontrei. Sim, Não, tudo mas eu claro. não achei nenhum. Eu achei 3. Eu 4, mas mais do que isso eu não vejo outros. Tá bom. Agora, Milena, exercício 5, primeira frase. Eu vou ter que decepcionar, professora. Eu não fiz a 5. Porque... Eu acabei pulando, aí eu pulei. Ah, pulou. Gosta de pular. Tá. João, você pulou também? Não, Ah, bom. Não, mas eu acho que eu fiz errado. pulando. Mas tá bom. Você tem uma ótima autoestima. Parabéns. Qual que era mesmo? Exercício 5, Regulus. Ah, tá. Regulus in senato inductus est. O que significa? Régulo foi introduzido no Senado. Sim, é como faz na voz ativa em português. Introduziram régulo no Senado? Exatamente. Ah, fiquei em dúvida nessa. Isso aqui era a meia armadilha. Então, como traduziu? Eu traduzi errado. Eu percebi meu erro. Você percebeu? Dá tempo para corrigir? Era no pretérito. Era no pretérito imperfeito, né, professor? Não? É perfeito. Ah, então eu traduzi certo. Introduziram régulo no Senado. Induxi regulum in Senato. Hindu? Sit. Induxit é introduziu. Ah, eu coloquei no singular. Uhum. Corrija que dá tempo. Induxere. Oh. Induxere. Induxerunt ou induxere. Exato. É plural, né? Induxerent regulum in Senato. Gulum. Regulum in senatum, sim. Regulum in senatum induxerunt ou induxere. Entendeu, Milena? Sim, professor, estou acompanhando. Porque foi introduzido, não tem um sujeito. Então fica eles, no plural. Bravo, João, bravo, pode continuar. Pauci Romani, tá feliz? Estou. Ah, que bom.
Pauci Romani, tunc penis capti sunt. Então poucos romanos foram prendidos pelos cartagineses. Sì, fueron capturados. Então os cartagineses prenderam poucos romanos. Sì, Pene cepit tunc paucos romanus. repito il verbo, peni, Cepit. ma peni è singolare o plurale? Ai ai ai. É plural. Il verbo deve accompagnare il soggetto. Fala, professor. Repete. Ceterum. Paucos romanos, esatto. Ultimo. Dux ad African regressus hominibus supplicis extinctus est. Nossa, esqueci de traduzir. Ficaria, o general voltou para a África. O general voltado, regressus. Voltado na África ou para a África. Voltado para a África, foi morto por todos os suplícios. Sim, com todos os tipos de suplício. E aí ficaria. Nossa, professor, ficaria. Eu não sei como que ficaria, professor. Pensa bene. Qual è o complemento di agente o causa efficiente? Eu não sei. Evviva la sincerità! Na frase che acabamos di fare, Pauci Romani tunc penis capti sunt, qual è il complemento d'agente? A, penis. A preposição a ou ab mais ablativo. No caso de pessoas. Quando invece si tratta di coisas, è ablativo simples. Na frase dux ad Africam, etc., qual è o ablativo simples? Eu não estou entendendo, professor. Realmente. Allora, na forma passiva tem um sujeito e tem um complemento de causa eficiente. Ou seja, quem faz a coisa. A coisa é feita por alguém. Claro? Sim. Este por alguém é traduzido em latim com a preposição a ou ab mais ablativo. João fecha a porta. Forma passiva. A porta é fechada por João. Este por João é o agente da passiva, chamado complemento di agente ou di forza di causa efficiente. Se eu tenho uma frase, a porta é fechada por João, forma passiva. O complemento di agente, que é a por João, se torna sujeito. Então parte daí. João fecha a porta. O sujeito da forma passiva é a porta, que é fechada por João. Na forma ativa, a porta si torna oggetto diretto. Entendi. Agora, no caso aqui, o sujeito é dux, correto? Sim. Na forma attiva, si torna oggetto diretto.
Ora, o agente da passiva se traduz com a o ab mais ablativo quando se trata de pessoas. Ablativo simples, sem preposição, quando se trata de coisa. Olhando esta frase, tem uma palavra, pelo menos, que está no ablativo? Ônibus. Só? É o que eu vi. Como? É o que eu vi. Omnis é um adjetivo. Adjetivo se acompanha sempre de um substantivo. Suplícios. Exato, são duas palavras. Omnibus supplicis. Este é o complemento de agente ou de causa eficiente. Entendi. Este se torna o sujeito. Agora entendi. Então ficaria o general voltado para a África. Não. Nossa. Os suplícios mataram o general. Todos os suplícios mataram o general voltado para a África. Exatamente. Todos os suplícios. Então ficaria. Nossa. Deve olhar no dicionário supplicium che genero è, perché o aggettivo deve concordare in genere, numero e caso. Você encontra no dicionário supplicium, supplicii, neutro. Entendi, professor. Então, a qual declinação pertence? A segunda. Bravissimo. Neutro. Qual é o substantivo de referência da segunda neutro? Verbo, na verdade. Só Sim. que no plural ficaria verbo. Então ficaria omnia supplicia extingueba dux ad Africana regressus. Pera. Não, Calma. calma aí. Omnia supplicia falamos que é plural, correto? Sim. O verbo deve acompanhar o sujeito, sempre. Tá. Deve olhar no dicionário extinguo. Que tempo extinctus est? Qual que é o verbo, professor? Extinctus est. É verdade. Que tempo é? É o mesmo da primeira frase, inductus est. Pretérito perfeito. Exatamente. Pretérito perfeito, da forma passiva. Deve colocá-lo no pretérito perfeito da forma attiva, mas no plural, porque omnia supplicia é plural. Extinguo você encontra ali no vocabulário do texto deste capítulo. Página anterior. Ficaria Extin. extinguer. No. Pretérito perfeito é extinxi. Extinguerunt. Extinxerum. Mantém-xis. Omnia supplicia extinserunt. Quem? O general. Sì, dux si torna
É dux ducis. Ducem. 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 Sì. Regressus si torna. Regressos. Sì. Regressus si rifere a dux. È previsto che stava no nominativo. Regressus também vai no accusativo. Mas então ele muda? È claro che muda. Nossa. O participio passato, se si lembra, João, è un tempo verbal ma che si comporta come aggettivo. Ah, é verdade. Então ele se declina. Si declina, esattamente. Então fica. Regressus. Sum. Sum. Regressum, esatto. È un aggettivo da prima classe, né? Bonus, bona, bonum. Esattamente. Se fosse bonus seria ducem bonum. Regressus, ducem, regressum. Ad Africam fica invariato. É uma preposição de acusativo que fica assim. Entendeu, muchacho? Sim. Agora spero che sia mais claro. É sempre melhor quando tem de passar de uma forma para outra, primeiro traduzir em latim, depois em língua portuguesa fazer a transformação e depois traduzir em língua latina, porque senão dá uma grande confusão. É por isso que eu sugiro de usar este sistema. Milene, tudo claro para você? Sim, professor. Ah, bom. Agora, João, vamos fazer uma prova prática da pergunta que você fez no começo. Como se analisa uma frase, um período? É para mim responder? Dá para você ler o exercício 6. Analisar o seguinte período. Tum pro uno rege duo consules creabantur ac causa ut. Si unus malus fuisset ad altero cerceretur. Não tem o trema, deve ler separado. Coerceretur. Nossa, É como poeta. Poeta tem o trema em cima. Senão você lê peta. Ab altero coerceretur. Agora, aqui como fazemos? Qual é a primeira coisa que você olha? Observa. os verbos. Os verbos. Quais são? Creabantur, fuisset e coerceretur. Bom, muito bem. Creabantur, que tempo é? Creabantur. Presente do indicativo. Não. Se fosse presente no indicativo seria creantur. Ah, é verdade. É imperfeito o indicativo. Nossa. Sim? Qual forma? Passiva. A forma passiva, imperfeito. Singular ou plural? Plural. Perfetto. È un imperfetto do modo indicativo, corretto? Sì. Sim. Se è plurale, il soggetto è plurale. Qual è? Consules. Esattamente. Duo consules. Duo consule, perfetto. Então, a regra da língua portuguesa prevê começar com sujeito, verbo e depois outras partes da frase. Sim. Então, você como traduz?
2 cônsules eram elegidos. Não. Tá certo, professor? Perfetto. É por causa daquele tum. Ah, beh, ma lì pode deixá-lo no começo. Então, Então, 2 cônsules eram elegidos em vez de um rei. sim, no lugar de um rei. Sim? Depois você tem ac causa. Em qual caso que está? No ablativo. Perfetto. Né? Até aqui não tem problema. Depois, quais são os próximos verbos que você encontra? Fuisset e coerceretur. Sim? Em qual tempo estão? No pretérito mais que perfeito. Fuisset, professor, fuisset está no quê? Como coerceretur. Não é mais que perfeito. É porque lá no primeiro capítulo tem a... Vamos ver. No primeiro capítulo tem a conjugação. a tabelinha do verbo sum. Exato. Encontrou fuisset. Sim, estava escrito que era no mais que perfeito Mais que perfeito. Por que tá em substantivo? Errado. Já corrigimos. É verdade. É subjuntivo. Então é mais que perfeito do subjuntivo. Substantivo. Ok? Coerceretur. Deve olhar a tabela quadro sinóptico dos verbos passivos, né? É futuro do indicativo? Não, assolutamente. Não. É imperfeito do subjuntivo. Exato! Agora chega a pergunta. Por que estes dois verbos estão no subjuntivo? Tem um motivo? Sim que tem. Não sei porque quem escreveu quis colocar. Sim, porque ele gostava muito do subjuntivo, detestava o indicativo. Tem aquela palavrinha pequena, ut. E o que ela faz? Ela faz o seguinte: quando ut se acompanha um tempo do indicativo, tem significado de como ou quando. Mas quando se acompanha de subjuntivo, se si lembra, tem significado di para che o che. Por que colocado este ut? Porque primeiro precisa traduzir a causa. Como você traduz? Você falou que está no caso ablativo. Pelo motivo. Ac. Pela causa. Ac causa. Por esta causa. Por este motivo, por esta causa. Ou seja, por esta causa. Qual é a causa? Por esta causa. Que ou para que. Para que se um fosse mal. Tivesse sido mal. É mais que perfeito. É verdade. Tivesse sido mal. Uhum. Era. Por que eu coloquei se era? Sim, era. Bom. Tá certo. Era reprimido
pelo outro. Exato! Entendeu? Sim. Mas cada verbo corresponde a uma oração. Então, esta é a análise que você deve fazer, sempre fazendo perguntas a você. E sempre lembrando outra coisa, João, que um verbo colocado no tempo, num tempo qualquer do indicativo, do modo indicativo, é autossuficiente, se sustenta. Ao invés, um tempo do subjuntivo sempre depende do indicativo, sozinho não se sustenta. E aqui você tem a prova prática. Sem a parte inicial, a segunda se torna incompreensível. Aqui, o subjuntivo introduz uma hipótese, se. Este se é uma conjunção que introduz uma possibilidade. Uma coisa que pode acontecer. Esta é a função do modo subjuntivo, uma das funções. Ou seja, quando usamos o subjuntivo quando nós expressamos uma opinião que temos. É errado dizer nas nossas línguas, mas já entrou no uso comum, dizer, por exemplo, eu acho que João é um bom menino. Errado. Não pode usar o indicativo como uma hipótese. Você acha, você não tem certeza. Deve usar o subjuntivo. Eu acho que João seja um bom menino. Aí sim, respeita corretamente. Neste ponto de vista, o latino é mais rígido. Ou seja, quando você manifesta uma hipótese, um seu pensamento, uma sua opinião, não pode usar indicativo. O indicativo, como fala a palavra, você usa quando observa uma coisa que está acontecendo, usa presente. Conta uma coisa que aconteceu, usa o passado. Ou tem previsão de uma coisa que vai acontecer, usa o futuro. Mas deve ter elementos suficientes para fazer uma hipótese boa, que uma coisa vai acontecer. Ao invés, você usa o subjuntivo quando a hipótese é muito aleatória. Você não tem elementos suficientes. É mais claro agora? Sim. Estas nuances foram introduzidas nas nossas línguas também. Eu me lembro que no começo, quando eu também usava o indicativo no lugar do subjuntivo, era uma nota ali marcado erro grave. Só que quando o povo entra no hábito de falar de uma certa maneira, os linguistas devem se adequar, porque o povo mesmo assim continua. E assim aconteceu. Então agora não é mais erro grave dizer eu acho que João é um bom menino. Na língua portuguesa aconteceu a mesma coisa. Depois é o uso, o hábito que faz a regra. Milena, que bom ouvir a sua voz, fantástico. Eu estou acompanhando, professor. Eu achei essa frase bem confusa, mas consegui entender. Qual frase? Essa que a gente fez a análise. Ah, é número 6. Isso. E veja bem que pode acontecer que você encontra creabantur como última palavra da frase, né? Poderia ser tum pro uno rege duo consules, virgola, ac causa ut si unus manus fuisset ab altero querceretur, virgola, creabantur.
E você começa ali com duo cônsules, acha que pode ser mais ou menos o sujeito, mas não encontra o verbo. E com desespero você vai com ânsia, olhando qual é o verbo que rege estas duas palavras no plural, até que encontra que davanti, aí combina. Cicerone nisso é um mestre, porque às vezes o verbo principal você encontra 3, 4 linhas abaixo. Nossa. Quando um período é longo, formado de várias orações, interconectadas entre elas, geralmente o verbo principal é a última palavra. Meu Deus, é muito difícil. Mas não, é só entrar no hábito, Milena. Nós começamos... João, pode falar? Professor, Sim. essa frase que a gente traduziu, que a gente analisou, na verdade, a gente já viu num capítulo, não viu? Sim, exatamente. Sim, sim. Foi no capítulo que falava dos cônsules. Eu acho que é no começo, quando terminaram os reis, começou a República, o Senado estabeleceu, para evitar uma nova monarquia, de eleger 2 cônsules que duravam no cargo um ano só. E um controlava o outro. E a cada ano era mudado. Assim não dava, como dizer, não tinha a cobiça de conquistar o poder inteiro e dominar como antes faziam. Né? Porque para eles foi um período negativo aquele da monarquia, complessivamente falando. O que quero dizer, continuando o assunto que estava dizendo com Milena, nós começamos no grados primos com um sujeito e um verbo, se si lembra. Puella cantat, aquila volat, magistra educat, etc. Aos poucos, a frase foi ampliada, até que chegamos a este ponto, onde encontramos, especialmente no capítulo 19, uma frase mais ampla, formada por várias orações. Né? Portanto, não perder a cabeça. Ou seja, mantendo sempre a regra que verbo singular tem sujeito singular e verbo plural tem sujeito plural, dá para entender. Sim. Que saudade da coisa cantar de professora, já é tão simples. Era fácil de traduzir, né? Ah, era tão tranquilo, tão fácil. Depois chegamos, como analisamos, por exemplo, ontem com o segundo ano de filosofia ali no seminário, eles queriam analisar algumas orações. E nós vimos que nas orações também as palavras não são, como dizer, na sequência como na língua portuguesa ou na língua italiana. Tudo misturado. Então, já nas orações, isso acontece, né? Nas orações antigas, pelo menos. Uhum. Por isso é importante começar sempre olhando pelo verbo, igual o senhor sempre diz, porque às vezes é automático ficou você traduzir assim, igual no português. Exatamente. Tem um aluno que era especialista de traduzir a primeira palavra da frase, qualquer palavra que fosse, como se fosse o sujeito da frase. E eu falava, se eu escrevo ai que dor de cabeça, para você ai é sujeito da frase, porque a primeira palavra é, Meu Deus. né? Ou seja, mais você consegue sair deste hábito que entrou em nós de seguir o mesmo
caminho da língua portuguesa, da nossa língua mãe, mais você consegue se aproximar ao latim. Porque o latim quebra cada regra. Ele é especialista nisso. O latim pode colocar o sujeito como primeira palavra, como última, no meio, o verbo último, o verbo como primeiro. É esperto. Dipende da evidência que quer dar. Né? Geralmente coloca as primeiras palavras como as mais importantes para ele, né? Aquele que quer ressaltar mais. Claro que mesmo assim nós devemos respeitar a língua portuguesa. Aconteceu 2 anos atrás, faço um exemplo que esclarece muito. O reitor do seminário me pediu de traduzir a carta de nomeação de um bispo aqui do Brasil, que chegou diretamente de Roma, tudo em latim, com a assinatura de Papa Francisco. Ora, esta carta começa com dilecte fili, ou seja, colocada no vocativo, caso vocativo, o adjetivo dilectus segue dominus, vocativo dilecte. Só que a regra geral na época de ouro, digamos, do latim, era o adjetivo di solito, solitamente, geralmente, acompanha o sostantivo colocado depois. Então, neste caso, dilecte fili deveria ser fili dilecte. Agora aí a pergunta, por que dilecte fili? Eu perguntei ao reitor, por acaso este novo bispo que vai ser nomeado se encontrou algumas vezes com o Papa Francisco em Roma? Ele falou, não sei, porque conheço pouco deste sacerdote, deste bispo. Uma semana depois, me ligou e falou, eu fui curiosito pela sua pergunta, assim, informei, pesquisei, sim, se encontraram. Como você sabia? Falei, eu não sabia. Tive a suspeita porque o adjetivo foi colocado primeiro. Foi colocado primeiro para ressaltar, para evidenciar este amor paterno do Papa Francisco para ele. Significa que conheceu. Senão teria colocado fili dilecte. É sempre diletto figlio, figlio prediletto. Ma colocando dilecte antes, quer evidenciare esta coisa, che è un figlio particolarmente amato. Entende? Nossa, professor, que interessante. Eu não sabia que as primeiras palavras eram relevantes. Eu achei que o latim escolhia de forma aleatória, assim, o que ele achava melhor. Na poesia, às vezes sim. Porque a poesia precisa dar uma métrica, como dizer, uma cadenza. Sim. Né? Então, as palavras devem ser harmoniosas entre elas, na pronúncia. É por isso que, às vezes, na poesia você encontra palavras trocadas ou palavras inventadas pelos poetas para encaixar-se naquele espaço. E você fica louco porque não sabe que palavra é. Graças a Deus tem a nota dos tradutores que indica. Mas eu acho que eles quebraram a cabeça 1000 vezes para entender também. Não é frequentíssimo, mas se encontra. Sim, muito interessante a história que o senhor não sabia, mas suspeitou pelo texto. É por isso, Milena, que eu falo, dá uma lida à frase, dá 2 vezes, 3 vezes, tenta entender. Sim. Tem, por exemplo, o credo, né? Em latim é credo in unum Deum omnipotentem. Concorda? Sim. Ou seja, in mais acusativo. A pergunta é,
Perché non usò ablativo? Credo in Deo Padre Onnipotente. Perché usò accusativo? Allora você lembra che in mais accusativo indica un movimento, in mais ablativo indica un stato parato, fermo lì, né? Allora fallo, perché in questo caso quer indicare un movimento? Perché a fé che cada um di nós tem è un dom di Deus, ma non è un dom che fica parado, è un dom che você deve alimentar e che tem un processo, entende? Muitas orações falam aumenta a minha fé, significa che a fé deve ser alimentada, deve aumentar, deve, como dizer, suportar, sofrer un processo di trasformazione, sempre para o melhor, ovviamente, entende? Ma non è uno stato parato. Entendo, professor, muito interessante sobre isso também. Se você pega qualquer oração assim e tenta analisar, você vai descobrir um senhorita falou, nossa senhora, mas é verdade que em latim tem um significado muito mais profundo daquele que foi dado traduzindo com a tradução. Eu falei, sim, mas deve entender também que foi traduzido pelo povo e deve traduzi-lo de maneira que seja o mais fácil possível para o povo. Não pode complicar ou quebrar a cabeça das pessoas, né? Importante que você saiba disso e quando tem oportunidade que explique esta coisa. Aí sim. Sim. Cada palavra foi pensada num lugar para ter mais relevância na frase. Tá bom. Agora eu deixo pela próxima vez jogos de conjugação. Pode ser, João? Aquilo que você consegue fazer, porque são muitos exercícios, né? Lembrando que quero comunicar, mas depois mandamos um comunicado, um aviso escrito, que a nossa escola fecha dia 15 de dezembro. Então temos na frente 2 aulas ainda, né? Ok. Depois descansamos todos até o dia 27 de janeiro. Tá feliz, Milena? Não chore. Não chore, Milena. Te mando uma foto que você tem ali em casa para chorar todo dia, né? Irei lamentar as quinta-feiras de tarde. Tá bom. Paramos